Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta análise. Hoje a gente vai investigar o significado original da palavra Satanás, usando os próprios textos bíblicos como nosso guia, viu? E olha, a história que eles contam pode ser bem diferente daquela que a gente se acostumou a ouvir. Quando a gente pensa nessa pergunta, uma imagem quase sempre vem à mente. Um anjo caído, um ser cósmico do mal, o grande inimigo de Deus e da humanidade. Essa é a figura popular de Satanás. Mas será que essa imagem veio mesmo da Bíblia? E se o Satanás da Bíblia não for um nome próprio, mas sim a descrição de uma função? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Vamos tentar deixar a tradição um pouco de lado por um instante e nos perguntar: o que os textos originais realmente dizem? Para começar a entender isso, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento e na língua hebraica. É ali que o conceito nasce. E como vamos ver, não nasce como um nome, mas como a descrição de um papel, o de um adversário. Essa é a chave para desvendar todo o resto. A palavra hebraica original é Satã, e o significado literal dela é bem direto: adversário, opositor. O ponto mais importante aqui é esse: Satã descreve uma função, um papel que alguém ou alguma coisa desempenha numa história, e não o nome de um ser específico. Bom, se é um papel, a pergunta lógica é: quem pode atuar nesse papel? A resposta que os textos dão é, para dizer o mínimo, surpreendente. Vamos ver o primeiro exemplo. Olha só que coisa. Na história de Balaão, o texto diz com todas as letras que o próprio anjo de Deus agiu como um Satã para ele. Ou seja, a oposição que Balaão enfrentou não veio de uma força do mal, mas do próprio Deus. Isso mostra direitinho que o termo descreve uma oposição, que pode ser até mesmo divina. No famoso livro de Jó, a gente encontra a figura de Ra-Satã, que se traduz como o adversário ou o acusador. Ele não é um rebelde, não. Ele faz parte do conselho divino. A função dele é testar, acusar, mas esse é o ponto-chave. Ele só age com a permissão explícita de Deus. Em nenhum momento o texto chama ele de inimigo de Deus. Agora a gente chega numa das evidências que muitos consideram a mais decisiva de todas: o censo de Davi. Existem dois textos na Bíblia que contam o mesmíssimo evento, mas o jeito que eles descrevem quem instigou a ação, isso revela algo fundamental. Presta bem atenção nisso aqui. É o mesmo evento, o censo de Davi. Um texto diz que foi a ira do Senhor que incitou Davi. O outro, que foi escrito bem depois, diz que Satanás o incitou. Percebe a conexão? Os autores bíblicos parecem usar o termo Satanás como uma forma de descrever a própria ação de Deus quando ela é adversária ou disciplinadora. Certo. Mas e o Novo Testamento? A figura de Satanás não fica muito mais presente lá? Sim, a linguagem muda para o grego, mas como a gente vai ver, a ideia central de uma função de adversário continua surpreendentemente consistente. No grego surgem as palavras Satanas, que é só uma adaptação do hebraico, e diabolos, que significa acusador ou caluniador. De novo, são palavras que descrevem ações: acusar, se opor, caluniar. A questão continua a mesma: quem ou o que está desempenhando esse papel nos textos do Novo Testamento? O Novo Testamento identifica esse adversário principalmente de duas formas. Internamente, é a nossa própria natureza, sabe? Aqueles desejos que nos afastam de Deus. E externamente, são os sistemas humanos, sejam eles religiosos ou políticos, que se opõem à mensagem de Cristo. Chegam a ser chamados de sinagoga de Satanás. Isso tudo nos leva à conclusão da narrativa. Dentro da história que a Bíblia conta, esse adversário funcional não é uma força eterna, de jeito nenhum. Pelo contrário, a Bíblia apresenta esse oponente como algo temporário e que, no fim das contas, foi derrotado. Essa promessa é muito forte, e o detalhe mais importante é para quem ela foi feita: para os cristãos lá do primeiro século. A expectativa era de uma vitória iminente, algo que eles mesmos veriam acontecer. Não era uma promessa para um futuro distante, milhares de anos depois. Portanto, a ideia que os textos apresentam é que Satanás foi o adversário histórico do povo de Deus na Antiga Aliança, um sistema que foi julgado e superado. Não se trata de um ser cósmico eterno, mas de uma oposição dentro de um contexto, que encontrou seu fim com a vinda de Cristo. Então, para resumir, a gente viu que o termo Satã foi usado de 4 maneiras bem diferentes, para descrever a própria oposição de Deus, para a função de um acusador legal, para a nossa luta interna contra o pecado e até para sistemas humanos que se opõem à verdade. E isso muda toda a perspectiva, né? A narrativa principal da Bíblia deixa de ser
uma guerra entre duas forças cósmicas e se torna a história de um Deus que age na história para restaurar e reconciliar toda a criação por meio da obra de Cristo, superando todos os adversários no processo. E a gente termina com essa reflexão. Se Satanás não é um monstro externo, mas um termo para a oposição, seja ela interna no nosso coração ou externa em sistemas injustos, como isso muda a forma como a gente enfrenta os desafios e os adversários nas nossas próprias vidas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.